Dando continuidade ao assunto de regra de 3, nós temos aqui agora a regra de 3 simples com grandezas inversamente proporcionais. O que isso implica dizer inversamente proporcionais? No anterior, nós acabamos de falar, a grandeza diretamente proporcional implica dizer que quando uma grandeza cresce, a outra também cresce. Quando uma aumenta, a outra tende a aumentar. Na inversamente proporcional é o contrário. Quando uma grandeza aumenta, a outra tende a diminuir. Para vocês entenderem melhor esse raciocínio, vamos apresentar aqui nesses exemplos que eu passei para vocês. A 60 km por hora, faço um percurso entre duas cidades em 2 horas. Se eu andar a 60, eu vou gastar 2 horas para chegar a essa cidade. Trafegando a 80 km, qual é o tempo estimado para percorrer esse trajeto? Então preste atenção aqui. Como eu ensinei a vocês em regra de 3, a primeira coisa que nós temos que fazer é anotar os dados. Então aqui nós temos velocidade, que eu vou abreviar aqui com VEL, 60 km por hora. Isso aqui não precisa nem botar aquela unidade de medida, só estou botando para ficar bonito. Gasto, então nós temos aqui 2 horas, então nós vamos ter o tempo. Então um lado eu vou ter velocidade, outra hora eu vou ter tempo gasto. 2 horas, certo? Preste atenção, se eu vou daqui para uma cidade a 60 km por hora, eu gasto 2 horas. Se eu aumentar essa velocidade para 80 km por hora, eu sei quanto tempo eu vou gastar. Não, porque é o X da questão, eu coloco o X. Mas aí eu pergunto a vocês, andando a 60, eu gasto 2 horas. Se eu aumentar a velocidade, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? Eu vou demorar mais a chegar ou vou chegar mais rápido? Lógico que andando mais ligeiro, eu vou chegar mais rápido. Então, quanto mais eu aumento a velocidade, menor vai ser o tempo para alcançar o percurso ou atingir o objetivo, chegar à cidade. Logo, quando as grandezas são inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra tende a diminuir, nós não multiplicamos mais em forma de x, em forma de cruz crédito. Nós multiplicamos o de cima pelo de cima. Nós multiplicamos o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Lembrando que começa logo a multiplicação pelo termo que tem a incógnita. Nesse caso aqui eu vou botar aqui ao lado, 80 vezes x tem que ser igual a 60 vezes 2. 80 vezes x, 80x. Igual 60 vezes 2, 120. Só x vai ser igual a 120 dividido por 80. Como aqui no final é 0 e é 0, cortou. X vai ser igual a 12 dividido para 8, vai dar um total de 1,5 ou 1h30, certo? Então observa, eu gastava 2 horas se eu fosse a 60 por hora. Eu indo a 80 já vou gastar 1h30. 1,5 horas é 1h30, 1h30 minutos. Vamos ver outro exemplo aqui, para vocês entenderem melhor aí. Uma torneira enche um tanque em 6 horas. Se forem utilizadas 3 torneiras, qual é o tempo necessário para enchê-lo? Então observa aqui agora. Primeira coisa que nós temos que fazer é anotar as unidades de medidas aqui. Então nós temos aqui, torneira, certo? E nós temos tempo, certo? Torneira e temos tempo. Então lembrando, quantas torneiras eu tenho aqui? Uma torneira gasta 6 horas para encher o tanque. Se em vez de uma torneira eu utilizasse 3 torneiras, quanto tempo eu vou gastar para encher o tanque? Como eu não sei, coloco o X da questão. Lembrando o raciocínio, uma torneira gasta 6 horas. Se eu aumentar
aumentar a quantidade de torneiras, o tempo para encher vai aumentar ou diminuir? Automaticamente vai diminuir, porque eu aumentei a quantidade de torneiras, então estou aumentando a vazão de água, de entrada de água, então o tempo vai ser mais rápido. Feito isso, ó, um aumenta, o outro diminui. O que é que a gente tem que fazer? Grandezas inversamente proporcionais. Logo, multiplica-se o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, lembrando a vocês, começamos a multiplicação pela diagonal que tem um x, que tem a incógnita. Então, eu vou fazer aqui, ó, que é o lado, ó, 3 vezes x tem que ser igual a 1 vezes 6. 3 vezes x, 3x. 1 vezes 6, 6. Só x tem que ser igual a 6 dividido por 3, está aqui bem embaixo aqui. Colocando aqui ao lado, x vai dar igual a 2 horas. Então implica dizer que se eu aumentar para 3 torneiras, eu só vou gastar 2 horas para encher esse tanque. Vou passar mais um exemplo aqui para ficar bem claro a explicação sobre grandezas inversamente proporcionais. Continuando aqui, nós temos mais um exemplo aqui para esclarecer para vocês. Então nós temos aqui, ó, um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete. A razão de 6 metros por hora, trabalhando 6 metros por hora. Se ele trabalhasse a razão de 9 metros por hora, quanto tempo teria levado para tecer o mesmo tapete? Então presta atenção. Primeiramente nós temos aqui, ó, tempo gasto, vou botar tempo gasto, tempo que ele gastou para produzir, e aqui o tempo trabalhado por hora, certo? Que é o tempo que ele trabalhava por hora. Vê só. Então aqui, ele levou 12 horas, gastou 12 horas, tempo gasto. Se ele trabalhasse com uma razão de 6 metros por hora. Então, trabalhando 6 metros por hora. A pergunta é, se ele trabalhasse numa razão de 9 metros por hora, quanto tempo teria levado para tecer o mesmo tapete? Como eu não sei, coloca-se x. Mas olha o raciocínio aqui, ó. Se eu aumentar a quantidade de horas trabalhadas, certo? A razão de, tempo e metros trabalhados por hora, se eu aumentar aqui a metragem por hora, ele vai gastar mais ou menos tempo. Teoricamente, menos tempo. Se eu aumentar a metragem por hora, o tempo vai diminuir. Sendo nessa lógica, se um aumenta, o outro diminui, inversamente proporcional, certo? Começando a multiplicação pela que tem a incógnita, então vai ficar x vezes 9, tem que ser igual a 12 vezes 6. X vezes 9, 9x. 12 vezes 6, 72. Só x vai ser igual a 72 dividido por 9. X vai dar um total de 8 horas. Então ele gastaria 8 horas para produzir esse tapete. Aí vocês vão ter muitas situações aí onde a gente pode trabalhar confecção. Se eu faço uma produção de peças durante um tempo, se eu aumentar as costureiras, o tempo vai ser mais curto. Então, vocês vão ter várias situações aí, pessoal, que os professores vão passar aqui em exercício para vocês, onde vocês vão vivenciar também grandezas inversamente proporcionais, ok? Então, espero que tenham gostado, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, fala com o professor, deixa os recados aí, que a gente está disposto a responder para vocês e esclarecerem as dúvidas, certo? Um forte abraço a todos e até a próxima aula.